Neste episódio de Discovery na Escola, viaje da floresta tropical até o laboratório em busca das formas de vida mais simples da Terra. E conheça as pessoas que estão comprometidas com o entendimento dos vírus. Descubra como esses minúsculos assassinos vivem, se reproduzem e causam destruição em espécies como a nossa. Depois veja como os cientistas propõem defender a humanidade de futuras epidemias. E fique atento para as perguntas, atividades e pesquisas após cada segmento. A seguir, perguntas de estudo e discussão para Tudo sobre Vírus, parte 1. Como os vírus se reproduzem? Como a Primeira Guerra Mundial contribuiu para a pandemia de gripe de 1918? Compare e enumere as diferenças do trabalho de Edward Jenner e de Jonas Salk. Como os triunfos desses dois virólogos podem ser um exemplo para os modernos cientistas que pesquisam novas ameaças? Discovery na Escola apresenta agora Tudo sobre Vírus, parte 1. Tudo sobre vírus. Esta equipe de médicos do Exército está ensaiando. Não para a eclosão da guerra, mas para a eclosão do vírus. É uma batalha onde um aperto de mãos pode ser mais letal do que balas perdidas. Onde o total de adversários está na casa dos bilhões. Onde nada é constante além da contagem dos corpos. Os vírus são coisas à margem da vida. Não podemos saboreá-los, cheirá-los, ouvi-los. Mas eles estão por aí. O menor dos assassinos. No ar, na água, em todas as coisas vivas do planeta. Eles são a menor e mais simples forma de vida da Terra. E ainda sabem como entrar em nossos corpos, raptar nossas células, enganar nossas defesas imunológicas. Os vírus são antigos. Alguns acham que eles são mais antigos do que todas as outras formas de vida. E são pacientes. Sem uma célula viva para invadir, eles esperam em uma forma cristalina em algum lugar entre a vida e a morte. Alguns podem esperar séculos. A única meta deles é se reproduzir. Os vírus só têm essa intenção. Os vírus, quando estão no meio ambiente, são basicamente apenas peças de informação genética envoltas em um código de proteína ou em alguma outra partícula de proteção vulnerável a todos os elementos em geral e apenas esperando pela próxima criatura viva em que eles possam penetrar para crescer e poderem infectar e se propagar. É a forma de vida que não consegue subsistir. Ele não tem um mecanismo para viver. Ele só pode fazer isso entrando e utilizando uma outra célula para esse propósito. E quando ele usa as células humanas para esse propósito, nós normalmente acabamos perdendo. As doenças causadas pelos vírus são uma força potente na história do homem, como a guerra e os desastres naturais. A gripe. Os italianos do século XV a chamaram de influenza porque acreditavam que ela era causada pela influência dos astros e planetas. A varíola foi a primeira a ser reportada na literatura chinesa há 3.000 anos. Agora está extinta. Há 7 tipos diferentes de herpes e a catapora é uma delas. As chances são de que você tenha herpes agora. A curu é encontrada apenas em tribos canibais da Nova Guiné, transmitida porque eles devoram cérebros humanos.
Cada resfriado que você pega pode parecer o mesmo, mas não é. Há centenas de vírus do resfriado diferentes. Durante a sua vida, pelo menos 50 deles irão pegar você. E a lista continua, dos vírus comuns, como o dos resfriados, até os mortais, como o da AIDS. Os vírus são a causa de muitas aflições. Há os vírus que você pega no escritório, no centro de tratamento, que seus filhos levam da escola para casa, que causam uma doença menor. Não vamos diagnosticar os vírus especificamente. Nós passamos frequentemente por eles e não prestamos a atenção que deveríamos prestar. Os vírus sempre foram difíceis de ser detectados. Até o mais poderoso dos microscópios ópticos só consegue aumentar 2.000 vezes os objetos. Eles revelaram um mundo aquoso de bactérias e criaturas unicelulares comendo, se movendo e se multiplicando. O que eles não conseguiram ver foi o fantasma que destruiu células com uma eficiência assombrosa. E então, na década de 30, os cientistas alemães inventaram o microscópio eletrônico e puderam finalmente ver um vírus aumentado 7.000 vezes. Em vez de lançar ondas de luz a esmo nos objetos, o microscópio eletrônico usava elétrons minúsculos para aumentar. Uma olhada através dele mudou o modo como as pessoas definiam as fronteiras da vida. Elas descobriram organismos muito pequenos. Bilhões e bilhões deles podiam caber em um único ponto da tela da sua televisão. Esquadrinhado por elétrons, os vírus se revelaram ser esferas, fusos e formas geométricas. Eles pareciam simétricos demais para estar vivos. Nas telas dos supercomputadores de hoje, os vírus parecem enfeites de uma árvore de Natal marciana. Este é o vírus da AIDS. Seu núcleo contém a informação genética necessária para o vírus se duplicar. É um pacote de ácido nucleico, de material genético embrulhado em um conjunto de proteínas que permite a esse vírus utilizar uma célula para sua própria reprodução, porque ele não pode funcionar independentemente. Ele não pode se multiplicar independentemente. Os genes são protegidos por uma concha fina. A concha é salpicada com moléculas que permitem que o vírus se acople à célula-alvo e penetre em seu interior. Há certos mecanismos receptores. Eles vêm juntos e se prendem. Eles não atacam, eles se prendem. São incorporados e usam o mecanismo celular para sua própria multiplicação. Ele age como um parasita e usa esses sistemas organizados para sua própria sobrevivência. A célula-alvo não precisa ser humana, nem mesmo animal. O vírus de quebra da tulipa vem sendo usado desde o século XVI para causar variação de cor em tulipas ornamentais. Nada é pequeno demais para um vírus. Então, naturalistas, observem a pulga. Ela tem pulgas menores que se alimentam delas, e estas têm pulgas menores para mordê-las. E isso continua infinitamente. Até os germes podem ter germes. Um exemplo? O T4 bacteriófago, um vírus que ataca bactérias. Ele chega, se prende e empurra seu DNA através da membrana celular. Uma vez lá dentro, o DNA viral toma conta da célula e a força a produzir mais vírus. Em minutos, a célula inchada explode, liberando centenas de novos vírus para infectar outras células. Antigamente, as pessoas não conheciam os vírus, mas sabiam de uma coisa. Cair doente era a última coisa que a maioria delas queria. De onde vinham essas doenças? Elas eram a ira dos deuses? Mau agouro? Bruxaria? A
grande praga vermelha que atacou durante as guerras do Peloponeso no século V a.C. pode ter sido tifo ou escarlatina. Ou pode ter sido sarampo. A varíola era o açoite da Idade Média, matando muitas pessoas ou deixando as sobreviventes permanentemente desfiguradas. Quando os arqueólogos do século XX abriram as tumbas egípcias, encontraram referências do que pode ter sido pólio. Mas as doenças do passado eram limitadas em tempo e espaço. O mundo ainda não havia experimentado as epidemias virais em escala global. Pandemia. Um dos piores desastres naturais registrados na história foi causado por um vírus. A pandemia de gripe de 1918 atacou todas as grandes cidades americanas, matando as pessoas onde quer que estivessem. Pelo menos 20 milhões de pessoas morreram no mundo todo e foi talvez a pior pandemia que o mundo já viu. Houve mais gente morta pela gripe do que na Primeira Guerra Mundial. A própria guerra foi o problema. Se não tivesse havido a guerra, a linhagem daquele ano teria ficado isolada. Mas quando as tropas aliadas se encontraram no norte da França para trocar fogo com o inimigo, elas também trocaram uma linhagem letal de gripe. E assim começou. Aí ela foi da França para os Estados Unidos e se disseminou por Boston. Em Fort Devens, Massachusetts, um caso de gripe se transformou em mais de 6.000 casos entre 1º e 18 de setembro. Levou apenas 17 dias. A Índia perdeu quase 4% de sua população. O Alasca, 8%. Nos mares do Sul, a taxa de mortalidade foi de 20%. As pessoas estavam em pânico absoluto, porque uma pessoa podia estar jogando bridge uma noite e podia estar morta no dia seguinte. Então elas faziam todos os tipos de coisas, usavam máscaras, e na verdade toda a polícia usava máscaras. As pessoas carregavam bolsinhas com alho e cebola, qualquer coisa que elas achavam que as protegeria da gripe. Elas não faziam ideia de que estavam deixando exposto o único lugar por onde a gripe entra no corpo, o nariz. Nada se sabia sobre como lidar com ela. E isso começou a surgir quando chegamos às décadas de 30, 40 e 50. Naquela época, havia conhecimento e experiência bastantes e o desenvolvimento de técnicas que tornaram possível um procedimento. Nunca antes na história os médicos foram capazes de fazer tanto para preservar a sua saúde quanto podem fazer hoje. Em quase todo o campo da medicina, o desfile de avanços que irão beneficiar incontáveis milhões já começou. As vacinas viraram o sonho dos cientistas. Eles prometeram livrar o mundo das doenças virais. Curiosamente, a palavra vacina vem de uma doença do gado chamada vacínia. Vacina, um vírus estimulando uma resposta imunológica. No século XVIII, a beleza das ordenhadeiras era um clichê. Só elas pareciam estar livres da varíola. Um médico inglês do interior chamado Edward Jenner observou que um número surpreendente de ordenhadeiras pegou uma enfermidade branda parecida com o sarampo, chamada varíola bovina, conhecida oficialmente como vacínia. Jenner extraiu o vírus de bolhas e infectou uma criança, o seu próprio filho. Depois, ele inoculou vírus vivos de varíola no menino. Foi um risco terrível, mas deu certo. A injeção inicial de varíola bovina causou uma doença branda, mas que era tão parecida com a varíola que o corpo do menino finalmente desenvolveu uma imunidade às duas doenças. Nós desenvolvemos os nossos próprios mecanismos de defesa através dos anos. Nós conhecemos isso como sistema imunológico, que é um sistema muito complexo que contém muitos tipos diferentes de células e funções, cujo propósito maior, de modo geral, é reconhecer o que é estranho e tentar eliminá-lo.
O sistema imunológico tem 3 grandes funções que estão operando em seu corpo neste exato momento. Reconhecimento. Os anticorpos são proteínas que se ligam à superfície de um vírus, enfraquecendo-o até a morte. Destruição. As células brancas do corpo chegam para destruir as células infectadas por vírus. Memória. Quando você é infectado por um vírus, as células de memória irão reconhecê-lo imediatamente se ele entrar em seu corpo de novo. É por isso que as vacinas são tão eficientes. O corpo lembra de como é o falso vírus e então pode proteger você quando o vírus verdadeiro chegar. Um dos modos mais comuns de fazer uma vacina é desenvolvê-la em um hospedeiro não natural. Embriões de galinha são usados para desenvolver vírus humanos como os da febre amarela, sarampo, cachumba e gripe. A gripe foi desenvolvida em ovos durante muitos e muitos anos. É o nosso modo padrão de produzir vírus. Eles também podem ser desenvolvidos em cultura de tecidos e se desenvolvem muito bem em cultura de tecidos. Mas não podemos produzir culturas de tecidos suficientes para fazer as grandes doses necessárias para o uso industrial. Todo ano, o vírus da gripe é injetado em ovos. Após várias transferências de ovo para ovo, o vírus ficará melhor adaptado ao crescimento em células de galinha do que em células humanas. Quando injetado em um ser humano, ele se parece muito com o inimigo para causar imunidade, mas não é forte o bastante para causar a doença. O vírus da gripe achou um meio de evitar o sistema imunológico através da mutação, alterando a sua aparência. Às vezes, ele muda apenas levemente. Em outros anos, a mudança é radical e ficamos indefesos. Às vezes podemos ter imunidade parcial, o que nos dá certa proteção. Mas quando temos o que chamamos de truque, que é o que normalmente ocorre quando temos grandes epidemias, aí o sistema imunológico não reconhece mesmo a gripe. Ela não tem semelhança com nada que os anticorpos já tenham visto antes. Quanto um vírus pode mudar depende de como ele é feito. Se ele tem um material genético arranjado no conhecido DNA de espiral dupla, então ele é muito estável, de geração a geração. Na reprodução, quando um cordão de DNA se abre para se tornar 2 cordões de DNA, um tipo de verificador de formação molecular vê as novas moléculas se formarem para ter certeza de que as 2 cópias são idênticas. Os vírus DNA têm um belo sistema de copiagem que vai corrigir seus próprios erros, o que quer dizer que a frequência de intervenção é baixa. Os vírus RNA não têm isso e isso explica por que os vírus RNA são tão variáveis. Esses vírus mudam o tempo todo. E é por isso que a vacina contra um vírus DNA como o da varíola funciona década após década. Enquanto que todo ano nós precisamos de uma nova vacina para os vírus RNA como os da gripe. Este arquivo congelado é a coleção da doutora Herlocker. São cordões de gripe que se desenvolveram através dos anos. Esses vírus não estão mortos, apenas inativos. Cada frasco representa um ano diferente, um cordão diferente. Se você aquecer e respirar a safra de gripe de 1980, provavelmente ficará doente. Algumas safras de gripe são mutações espontâneas. Outras epidemias podem regredir até patos ou porcos. Elas acabam com nomes como gripe suína, gripe Hong Kong ou gripe asiática, porque frequentemente vêm de países onde as pessoas vivem perto de seus animais de granja. A gripe ainda tem a vantagem de atravessar de uma espécie para outra. Sempre que isso acontece, a linhagem muda. E isso significa muito trabalho para os cientistas da Organização Mundial de Saúde e do Centro de Controle de Doenças em Atlanta. Todo ano é uma corrida contra o tempo. Laboratório de Vigilância da Gripe do Centro de Controle de Doenças. A informação é recolhida dos centros de observação da gripe ao redor do mundo e usada para predizer que novo tipo de linhagem está a caminho. Quando isso é determinado, uma nova vacina é desenvolvida. Espera-se a tempo.
É difícil para nós imaginar um mundo sem as vacinas para doenças como gripe, varíola ou pólio. Na primeira metade deste século, as pessoas entravam em pânico quando as crianças ficavam com febre e dor nos músculos. Isso podia não levar a nada, ou podia fazer com que a criança passasse o resto de seus dias em um cilindro pressurizado que todos chamavam de pulmão de ferro. Na minha própria vida, eu estava ciente do efeito dos vírus. Em 1916, por exemplo, que foi 2 anos depois de nascer, houve uma grande epidemia de pólio nos Estados Unidos, particularmente na cidade de Nova York. E, de novo, em 1918, 1919, houve outra grave epidemia de gripe. E nos 2 casos o efeito foi devastador. Eu, é claro, era novo demais para entender o significado daquilo, mas eu me lembro dos corpos mutilados e dos caixões. Ninguém sabia por que a pólio causava paralisia ou morte, muito menos que ela podia ser transmitida através de comida, água ou saliva contaminadas. Remédios caseiros e preventivos nasceram do desespero. Quando a pólio atingiu Franklin Roosevelt, depois que ele foi nadar no Lago Frio, as pessoas especularam que a água fria devia ter sido a causa. No fim dos anos 40, um jovem, Jonas Salk, estava a caminho de se tornar um herói para os pais do mundo inteiro. A minha vida toda foi dedicada a ser médico. E foi esse modo que eu escolhi para praticar a medicina. E esse é o padrão do que tem sido a minha vida. Ou tentar evitar doenças, ou sarar, ou curar de algum modo. A oportunidade deles chegou quando os cientistas de Harvard descobriram como desenvolver o vírus da pólio em quantidade. Agora Salk tinha a matéria-prima para desenvolver uma vacina. A minha abordagem era de que uma pessoa podia ser imunizada contra uma doença virótica sem experimentar a infecção. Até aí acreditava-se que você tinha que experimentar a infecção como contra a varíola, a raiva e uma forma itinerante do vírus. Neste laboratório da Universidade de Pittsburgh, Salk matou o vírus da pólio com formaldeído para evitar que ele causasse doença. Em 1955, depois de experimentá-lo primeiro em si mesmo, ele começou a inocular em crianças. O vírus morto alertou seus sistemas imunológicos sem deixá-las doentes. Isso foi tratado como a maior notícia da história da medicina. Apenas nos Estados Unidos, 2 gerações cresceram sem conhecer a angústia da doença. Não foi nada de extraordinário, como se diz. E foi reconhecido principalmente pelos pais de vocês, de quem o medo foi aliviado. Em 1935, um bacteriologista chamou a batalha contra a doença de uma das mais genuínas aventuras do mundo. Os dragões estão todos mortos e a lança está enferrujando no canto da chaminé. E a única proposta divertida que resta é a guerra contra essas criaturinhas ferozes que espreitam nos cantos escuros dos corpos dos ratos, que voam e rastejam com os insetos e emboscam nossas comida e bebida e até o nosso amor. Tudo sobre vírus. Fim da parte 1. A seguir, as respostas às perguntas de Tudo sobre Vírus, parte 1. Os vírus são incapazes de se reproduzir sozinhos, então inserem sua informação genética em outras células que podem reproduzir para eles. Durante a Primeira Guerra Mundial, pessoas de vários países tiveram contato corpo a corpo. Isso permitiu que uma linhagem de gripe se espalhasse mundo afora a uma taxa sem precedente.
Tente esta atividade em sua turma. Faça com que cada aluno desenhe e classifique um diagrama de uma célula animal e de um vírus. Depois, faça uma lista de todas as semelhanças e diferenças entre os dois. Por que considera-se que um vírus existe entre a vida e a morte? Para aprender mais, o Tarefa Discovery sugere eclosão neste endereço da internet. Peça à sua bibliotecária para ajudar você a explorar os muitos recursos que a sua biblioteca tem a oferecer. A seguir, perguntas de estudo e discussão sobre Tudo sobre Vírus, parte 2. Por que é importante para os virólogos estudar formas de vida em florestas tropicais? Como os vírus podem ser usados para curar algumas doenças genéticas? Discuta os 2 exemplos do documentário onde a doença foi usada como arma. Quais são as consequências potenciais de se usar vírus dessa maneira? Discovery na Escola apresenta agora Tudo sobre Vírus, parte 2. Tudo sobre Vírus, parte 2. Destruições do rotavírus. Hoje, os novos cruzados lutam para matar os dragões menores que espreitam em um mundo de pobreza, os rotavírus. Um micróbio minúsculo nascido na água que mata mais de 5 milhões de crianças por ano. 5 milhões, principalmente em países em desenvolvimento. Na guerra contra o rotavírus, este é o campo de batalha, uma cidadezinha no Brasil Central. A cidade se chama Terra Firme, mas foi precariamente construída sobre o rio Guânia. O rio Guânia é a única água corrente aqui, é o sistema de esgoto local. Infelizmente, também é o suprimento de água. Em colaboração com a Organização Mundial de Saúde, o Dr. Alexandre Linhares e sua equipe do Instituto Evandro Chagas, no Brasil, seguem o rotavírus e tentam ajudar as jovens mães a enfrentar a doença. Mas combustível para ferver a água é difícil de chegar aqui. Os cuidados sanitários são difíceis em uma palafita dos trópicos. O vírus é tão estável que a transmissão do homem para o homem perpetua isso na comunidade. Nós sabemos que a melhoria das condições sanitárias, a melhoria da higiene é muito importante. Mas não é suficiente para controlar a diarreia por rotavírus. É preciso ter uma vacina eficiente. Os pesquisadores monitoram a saúde das crianças e examinam seu sangue para estudar como elas podem desenvolver anticorpos para o vírus. Eles conduzem testes de campo avaliando a eficiência de uma provável vacina. Essa vacina, se aprovada, pode salvar potencialmente 800 mil jovens vidas por ano. Isso requer imunização em massa, mas essa é uma área em que a Organização Mundial de Saúde já tem muita experiência. A morte de uma doença. Em 1967, eles resolveram erradicar uma doença, a varíola. Nós nunca havíamos levado infecção alguma à extinção. A varíola foi a primeira vez em que o mundo se uniu e resolveu que se íamos causar a extinção de uma espécie, então que fosse por uma boa causa para avaliar. Equipes internacionais de médicos e enfermeiras foram mandadas de porta em porta, seguindo o último caso de varíola até a Somália. E é absolutamente incrível ver o que eles fizeram. Eles tinham grupos, equipes de médicos e enfermeiras que rodavam o mundo, nos desertos, nas serras, e em todos os países do mundo eles vacinaram todas as pessoas. O vírus da varíola só consegue se desenvolver em seres humanos. As vacinações evitaram que ele se difundisse para novos hospedeiros. Então, quando a última vítima se recuperou, a cadeia de transmissão foi quebrada para sempre. A varíola, a doença, desapareceu da face da Terra em 1978. O vírus da varíola ainda está por aí. Este
Grandes corredores sisudos levam ao que pode ser o local do seu último descanso. Restaram apenas 2 coleções no mundo. Estão em Moscou e aqui no Centro de Controle de Doenças em Atlanta. A Organização Mundial de Saúde quer que elas sejam destruídas, mas nem todo mundo concorda. Nós não queríamos eliminar totalmente o vírus da varíola porque não entendemos totalmente o vírus, o que o faz infestar. Isso é parte de todo o argumento básico sobre diversidade biológica. Será que podemos perder esses organismos que se estabeleceram em um nicho ecológico particular? Mas o maior perigo é a possibilidade de um vírus da varíola acidentalmente escapar de um freezer de algum lugar onde possa estar armazenado em um estoque esquecido. Ou daqui a alguns anos, quando as pessoas já terão esquecido dele. A ideia de um vírus da varíola escapar e dizimar populações não imunizadas pode parecer ficção científica, mas aconteceu há centenas de anos. Em 1519, Hernando Cortés invadiu o México e conquistou milhões de astecas. Ele fez isso com menos de 600 homens, poucos cavalos, alguns revólveres primitivos e com uma arma que ele não sabia que tinha, um vírus desconhecido no Novo Mundo. Os astecas e seus sistemas imunológicos estavam indefesos. Governador John Winthrop, Baía de Massachusetts, 1634. Os nativos morreram quase todos de varíola, como se o Senhor tivesse nos dado o título daquilo que possuímos. O que era frequentemente atribuído à vontade de Deus, na verdade, era trabalho do homem. Desta vez, a transmissão do vírus pode não ter sido tão inocente. De acordo com alguns especialistas, Lord Jeffrey M. Hearst, da colônia da Baía de Massachusetts, ordenou a distribuição de cobertores infectados com o vírus da varíola entre as tribos indígenas locais. A era da exploração se tornou um veículo perfeito para os vírus. Hoje não é diferente, apenas mais eficiente. Vírus surgindo. Globalização, superpopulação, cidades apinhadas, progresso. Mas não há progresso sem um preço. Nós continuamos a criar rodovias para o que os cientistas agora chamam de emergência virótica, um curso constante de vírus antigos saindo para procurar novos. Enquanto as pessoas penetram em ambientes que eram inacessíveis para a habitação e a exploração humanas, de repente esses vírus surgiram. E eles surgiram para nós porque estamos entrando lá, estamos atravessando o caminho deles. E então, em muitos casos, esses vírus que parecem surgir do nada, na verdade vêm de algum lugar. Eles vêm da natureza. São como todas as outras formas de vida. Sempre estiveram por aí. O que é novo são as oportunidades que demos a eles sem perceber para que eles encontrassem pessoas novas. Entre os ambientes naturais remanescentes do planeta, poucos estão mudando mais rápido do que as florestas tropicais. Os especialistas estimam que 90% dos 14 milhões de espécies da Terra são desconhecidos para nós. E todas essas plantas e animais desconhecidos podem abrigar vírus desconhecidos. É o que enfrentamos quando destruímos a floresta tropical. Eu acho que nós vamos ver o surgimento de mais doenças e acho que todos concordamos que precisamos de pessoas lá que estejam familiarizadas com as doenças nas áreas locais, que podem descrever as tendências das doenças e que percebam uma nova doença quando ela vier. Everybody's got the fever. That is something you all know. O Sr. Hélio Augusto Cardoso Saraiva faz parte de uma equipe de médicos e cientistas que tenta predizer os caminhos da emergência virótica. Seu trabalho? Isca. Augusto é isca de insetos.
Ele espera pacientemente na cobertura da floresta tropical brasileira que os mosquitos o mordam. Augusto e seus colegas fazem parte de um sistema de antecipação de aviso de vírus arbóreos. Os vírus arbóreos são levados por insetos que vivem nas copas das árvores e no solo da floresta. Os insetos encontram um fim súbito quando eles e sua carga de vírus são congelados em nitrogênio líquido para a viagem de 16 quilômetros até o Instituto Evandro Chagas, em Belém, Brasil. No laboratório, os pesquisadores descongelam os insetos e os classificam sob um microscópio. Esses mosquitos podem estar mortos, mas seus vírus estarão intactos, esperando as condições próprias para voltar à vida. Em uma fase do projeto que dá um novo significado ao termo trituração, os insetos são amassados até virarem um líquido. Essa sopa verde de mosquitos é então injetada em ratos de laboratório. Alguns deles irão desenvolver problemas com a locomoção, outros morrerão em algumas horas e outros irão desenvolver infecção por causa dos vírus conhecidos mais assustadores. Doenças como a febre amarela. O Instituto isolou 30 linhagens de vírus que causam doenças em seres humanos. Só nos mosquitos, o Instituto encontrou 40 linhagens viróticas que o mundo nunca tinha visto. Os insetos não são o único meio de locomoção dos vírus. Durante a Guerra da Coreia, milhares de soldados foram derrubados por uma febre estranha. Mais tarde, batizada com o nome do rio Hantan, da Coreia, o hantavírus causava hemorragia e problemas nos rins até a morte. Ele foi finalmente seguido até a urina do rato do campo que vivia nos campos de arroz. Uma enfermidade similar apareceu de repente no sudoeste dos Estados Unidos em 1993. Os investigadores de doenças do Centro de Controle de Doenças rapidamente localizaram o grupo hantavírus. Eles também o seguiram até os ratos. Já que tínhamos o local dos ratos, planificamos uma estratégia específica para que as pessoas evitassem aqueles roedores em particular. Evitar os roedores é só o que podemos fazer. Neste momento, ainda somos vulneráveis ao hantavírus. Não há um tratamento efetivo e as eclosões são virtualmente impossíveis de predizer. Stevie Abrams, David. Nada mostra mais a nossa vulnerabilidade mais duramente do que a AIDS, a doença causada pelo HIV. Ele é um vírus cuja marcha inexorável em todo o mundo continua a moldar a história deste século. Robert Michael McCabe. Ninguém localizou com precisão a origem do HIV. No Instituto Salk, no sul da Califórnia, o Dr. Salk virou a sua atenção para a AIDS. Ele aceita a ideia de que o HIV foi uma mutação de um vírus de macaco que apareceu pela primeira vez há séculos. Ele surgiu na população humana, muito provavelmente como resultado do uso ritual de sangue de macaco. E aí ele ficou em um nível baixo de frequência, provavelmente em aldeias onde se abrigou. E aí, quando a civilização começou a se expandir, e foi possível viajar, não apenas em aviões, mas em caminhões e outros meios de transporte, e as pessoas se mudaram, eles simplesmente se espalharam. O HIV, vírus da imunodeficiência humana, é um daqueles da família RNA de mutação rápida.
Esse vírus HIV, que é mesmo muito esperto, não apenas entra no sistema imunológico e mata o sistema imunológico, mas não faz isso imediatamente. Ele pode ficar latente por um longo período de tempo. Ele usa essa propriedade dos retrovírus de fazer uma cópia de DNA de si mesmo, que entra no hospedeiro, se integra lá e onde pode permanecer quieto. E aí uma célula de cura não pode fazer nada, apenas ver a célula. É uma bela célula. Não pode ver que lá dentro está o invasor está escondido. E então o fato do vírus poder estar escondido o torna extremamente difícil de ser encontrado. A busca por meios de curar a AIDS une os pesquisadores do mundo inteiro. Eles relatam tudo, desde os recursos até a saúde das prostitutas nas palafitas mais pobres de Nairobi. O foco das discussões está no motivo pelo qual algumas pessoas que foram expostas ao HIV não têm AIDS. Estas mulheres podem representar os primeiros casos conhecidos de imunidade natural ao HIV. Seguindo essa evidência de uma experiência na natureza, que é muito parecida com o que está sendo observado no Quênia, ela começa a nos sugerir o que seria uma estratégia que deve ser usada no desenvolvimento de uma vacina. Se pudermos começar a entender a natureza do relacionamento e como ele funciona, poderemos desenvolver estratégias para lidar com ele. E o fato de que há evidência clara em seres humanos de que existe essa interação bem-sucedida com o HIV é tudo o que precisamos saber, que nos diz que é possível. A natureza está nos dizendo alguma coisa. Os vírus amanhã. Em Fort Detrick, Maryland, uma equipe médica da Força Especial do Exército está em alerta 24 horas por dia. Se um soldado pegar uma doença que seja mortal, infecciosa, não identificada ou as três coisas juntas, esses médicos estarão no primeiro C-141 que sair da base aérea de Andrews. Com precisão tipicamente militar, eles se chamam de USAM Reed. Instituto de Pesquisa Médica sobre Doenças Infecciosas do Exército dos Estados Unidos. Localizado em uma base militar a 72 quilômetros da capital Washington. Funcionando em uma instalação mais conhecida pela pesquisa biológica de guerra, a equipe pode estar na linha de frente na guerra contra os vírus emergentes. Eles estão preparados para enfrentar algumas das piores doenças do mundo, como o ebola ou a febre do macaco verde. Relativamente nova e incrivelmente mortal, a ebola foi primeiro identificada no Sudão e no Zaire em 1976. Em 1989, ameaçou infectar uma comunidade a apenas 112 quilômetros da USAM Reed. Felizmente, foi só uma ameaça, mas esse nem sempre é o caso. Uma pessoa desafortunada para contrair uma doença exótica, conhecida ou não, pode rapidamente estar a caminho de Maryland. Prontos? 1, 2, 3. Isso, ótimo. Seria uma viagem estranha, com o paciente vendo a ação, primeiro da maca de isolamento e depois da cápsula hermética a bordo de um avião de carga. Os vírus, a vítima e os médicos iriam para os quartos lacrados do hospital do Instituto. As roupas espaciais pressurizadas podem deixá-los parecidos com balões, mas se houver um vazamento na roupa, o ar sairá em vez de entrar. Os médicos passam por duchas desinfetantes até um quarto onde o ar é cuidadosamente filtrado e os resíduos seguem por linhas de esgoto cimentadas para serem esterilizados. Quando o paciente está a postos na suíte aquecida, o trabalho pode começar.
Em um tipo diferente de quarto de hospital, os vírus, na verdade, estão sendo usados para ajudar, em vez de prejudicar. Eu acho que seria uma maravilhosa licença poética pensar que os vírus, nossos inimigos, possam ser usados para ajudar a curar doenças genéticas. Eu acho que no futuro nós podemos esperar cada vez mais vírus sendo usados na terapia genética e, obviamente, intencionalmente como vetores para a introdução de novos genes. Os pesquisadores estão nos estágios iniciais do uso da habilidade do vírus de entrar em uma célula para mudar os defeitos congênitos do código genético. As experiências estão sendo realizadas para resgatar um gene que falte em pessoas com fibrose cística. Neste caso, a parte de um vírus de resfriado que nos deixa doentes é eliminada e substituída pela de um gene necessário para curar a fibrose cística. E então, ele é liberado para fazer o que os vírus fazem. Seu alvo são as células da área respiratória. Mas em vez de dominar a célula para seus propósitos próprios, ele libera o DNA que falta. O relacionamento entre os vírus e os seres humanos continua a evoluir. Assim como eles sempre nos usaram, agora nós os estamos usando. Independente de quem esteja no controle, o menor inimigo da humanidade não vai fugir. Eu acho que pode aparecer um vírus com um alcance grande o bastante para nos fazer sofrer uma devastação muito séria no número de pessoas. Temos que considerar isso como uma possibilidade real. Não sou um profeta do apocalipse e nem digo que vai acontecer amanhã, mas o HIV acionou uma alerta. O HIV, a pandemia da AIDS, eu acho que deve ser uma lição para todos nós. E é triste nós termos que pagar um preço tão alto para reaprender uma lição que já conhecemos há muitos anos, que as doenças infecciosas jamais irão desaparecer. Nós podemos empurrá-las para as margens da nossa existência. Podemos tentar controlá-las de modo geral. Podemos aprender a conviver com elas. E temos que lidar com elas. Não podemos ignorá-las. O vírus faz parte da natureza. Não podemos aceitar o fato de que eles fazem parte da natureza como nós? Está tudo aí. Nós queremos um direito exclusivo? Nós vamos ter que aceitar os vírus. Eles não irão embora. We're going to have to accept viruses. They're not going to go away. Portanto, estamos presos em um combate mortal contra a mais humilde das criaturas da Terra. E o melhor que podemos esperar é uma trégua. A alternativa é que a humanidade, satisfeita em se considerar o auge da criação, pode cair vítima de algumas partículas de material genético à deriva e pode ter que andar sobre a linha entre a vida e a morte. A seguir, as respostas às perguntas sobre Tudo sobre Vírus, parte 2. Através do estudo de formas de vida em florestas tropicais, os virólogos irão começar a entender os vírus que podem um dia infectar os seres humanos. Os vírus podem ser carregados com genes capazes de curar um defeito nas células humanas. Quando o vírus alterado é solto dentro do corpo, ele pode localizar e dominar as células defeituosas.
Experimente esta atividade com a sua turma. Procure um artigo sobre a erradicação da varíola em 1978 e escreva uma carta ao editor em resposta ao artigo. Concentre a sua carta na ética da erradicação das formas de vida que ameaçam a população humana. Para aprender mais, o Tarefa Discovery sugere o grande livro ilustrado dos vírus neste endereço da internet. Peça à sua bibliotecária para ajudar você a explorar os muitos recursos que a sua biblioteca tem a oferecer. Versão brasileira Sincrovídeo.